PB Ciências. Este relato de caso investigou os efeitos de um programa de exercícios aquáticos e uma abordagem em solo na recuperação de um paciente com fratura de úmero. O tratamento teve a intenção de mitigar os efeitos negativos da imobilização pós-cirúrgica, como a perda de força e a rigidez articular. Os resultados indicaram uma recuperação funcional completa, validado por uma melhora do questionário DASH e o alcance da diferença clínica minimamente importante. A análise por modelagem de simulação confirmou que a intervenção foi capaz de prever a evolução positiva do paciente ao longo das semanas. Artigo publicado pelo Grupo de Pesquisa PAIFIT da Universidade Estadual de Londrina. Autores: Pedro Silva, Eduarda Santos, Paola Cobo, Camila Miranda, Daniel Nampo, Shigeo Oda, Karen Obara e Jefferson Cardoso, em um periódico científico polonês em 2025. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na recuperação de uma fratura de braço daquelas bem sérias, sabe? Do tipo que faz a gente pensar, será que isso volta ao normal? E o mais interessante é a nossa fonte. É um estudo de caso único, super detalhado, publicado em 2025. Exato, de Silva e colaboradores. E ter um único paciente nos permite ver o processo com uma lente de aumento, o que é fascinante. Sem dúvida. A nossa missão aqui é decifrar como uma abordagem que misturou exercícios na água e em terra conseguiu não só consertar o osso, mas devolver a função completa. Então vamos entender a estratégia, como mediram o sucesso e o que esse caso pode nos ensinar. Ok, vamos lá. Para começar, vamos montar o cenário. O paciente é um homem de 46 anos com uma fratura no braço esquerdo. Felizmente não era o dominante dele, o que ajuda um pouco. Sim, mas a lesão foi ceia. Uma fratura no tubérculo maior e na diáfise do úmero. O artigo tem umas imagens de raio-x que são, assim, bem explícitas. São bem claras, né? Muito. Na primeira, você vê o osso partido sem rodeios. E depois da cirurgia, a imagem é outra. Uma haste de metal longa, uma haste intramedular, atravessando o osso para mantê-lo no lugar. É o tipo de imagem que já mostra que o caminho de volta seria longo. E esse ponto de partida já era complicado. Como assim? A cirurgia para colocar essa haste aconteceu 6 dias depois do acidente. Mas antes disso, o paciente usou uma tala improvisada que, infelizmente, causou úlceras de pressão na pele. Nossa, então já começou com uma complicação. Já começou. Mas o ponto mais crítico para mim vem depois da cirurgia. O braço ficou imobilizado numa tipóia por 6 semanas. 6 semanas é bastante tempo? Muito tempo. O artigo sugere que a dor e principalmente o medo do paciente de mover o braço contribuíram para esse período tão longo. 6 semanas com o braço parado. Eu fico só imaginando as consequências disso. Não é só o osso que está se curando, o resto todo tá, tipo, atrofiando. Precisamente. 6 semanas é um convite para uma cascata de problemas. Primeiro, a rigidez articular. A cápsula que envolve a articulação do ombro começa a encolher, a congelar. Certo. Segundo, a atrofia muscular. Os músculos que não são usados perdem massa e força de uma forma muito rápida. E imagino que tenha o lado psicológico também. Exato. Por último, e talvez o mais traiçoeiro, é o que a gente chama de cinesiofobia. É literalmente o medo do movimento. O cérebro começa a associar qualquer movimento daquele braço com dor e perigo, e cria uma barreira psicológica que é tão difícil de quebrar quanto a física. Que cenário complexo. Então, com dor, rigidez e medo, a fisioterapia convencional talvez batesse num muro, né? Exatamente. Mas a abordagem que eles usaram foi diferente. Foram 20 sessões ao longo de 11 semanas. Só que a grande maioria, 15 delas, foi na água, apenas 5 em terra. Isso me surpreendeu. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Qual é a vantagem de começar na piscina, em vez da maca? A lógica é brilhante e ataca diretamente os problemas que a gente acabou de citar. O estudo detalha que os exercícios foram feitos numa piscina aquecida, a uns 32 graus e meio. Ah, a água quentinha já ajuda. Ajuda muito. Esse ambiente aquático é quase um laboratório perfeito Para um tratamento inicial. A flutuabilidade da água diminui assim drasticamente o peso do braço. Isso alivia a pressão na articulação e no osso que está cicatrizando. Então, mover o braço na água exige menos esforço e dói menos. Muito menos. E tem mais.
A pressão hidrostática, que é a força que a água exerce no corpo, funciona como uma bandagem de compressão suave. Ajuda a drenar o inchaço. Espere um pouco, isso é fascinante. Então a água não está só ajudando mecanicamente, com a flutuação, a temperatura e a pressão estão agindo quase como um anti-inflamatório e analgésico natural. Exatamente. Criando as condições perfeitas para o movimento. E a água morna relaxa os músculos, aumenta o fluxo sanguíneo para a área, o que acelera a cicatrização e diminui a percepção de dor. É uma abordagem muito Global. do que eu imaginava. Totalmente. Para um paciente com medo de se mover, a água oferece um ambiente seguro, de baixo impacto, que encoraja ele a dar os primeiros passos. É uma forma de enganar o cérebro para que ele reaprenda que o movimento não é perigoso. Não foi só colocar o paciente para boiar, né? Não, de jeito nenhum. Começaram com coisas bem leves, como exercícios pendulares, e foram evoluindo. Chegaram a fazer corrida na piscina, usar luvas de borracha para criar resistência, e eles mencionam uma técnica chamada. Conceito Bhajan. Isso parece nome de tratamento de spa suíço. O nome é chique, mas o conceito é muito funcional para resistir ao movimento. É uma técnica que permite trabalhar a mobilidade de forma muito controlada. E em terra, o que eles faziam nas poucas sessões fora da água? Nas sessões em terra, o foco era cirúrgico. Usaram agulhamento a seco para liberar pontos de fibrose, sabe? E estimulação elétrica, para acordar os músculos que não estavam contraindo bem. Entendi. Então, se a gente pudesse resumir a estratégia, a água foi tipo um ambiente de treinamento seguro, um simulador, É a analogia perfeita. serviu para reconstruir a confiança entre o cérebro e o braço, para mostrar que o movimento era possível e sem dor, antes de reintroduzir a gravidade e o esforço do mundo real. Isso. A terapia aquática foi a ponte. Ela construiu a base de mobilidade, controle motor e, o que é crucial, a confiança. Uma vez que essa fundação estava sólida, as sessões em terra puderam ser muito mais eficazes. Certo, a lógica da terapia na água faz todo sentido para o conforto e para a mobilidade inicial. Mas a minha dúvida é sobre a objetividade. Certo. O paciente se sentir melhor é ótimo, mas na ciência isso é subjetivo. Como eles provaram que a melhora não foi só, sei lá, o tempo passando ou um efeito placebo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E aqui eles usaram uma ferramenta padrão ouro, um questionário chamado DASH. DASH. É uma sigla em inglês para incapacidades do braço, ombro e mão. Ele mede o impacto da lesão na vida diária da pessoa. A pontuação vai de 0, que é nenhuma incapacidade, a 100, que é incapacidade total. E o que o resultado desse paciente mostrou? A figura. O do DASH nesse estudo é talvez a imagem mais poderosa do artigo. Ele mostra uma trajetória. Antes do tratamento, a pontuação do paciente era de 28,5. Já é uma incapacidade moderada. A partir da primeira semana de terapia, A linha da figura. começa a descer. E não é uma descida suave, é um mergulho. Que interessante. Semana após semana, a incapacidade despenca de forma consistente, até que no final a pontuação chega a 0. 0. Isso significa, segundo essa métrica, uma recuperação funcional completa. O paciente relatou não ter mais nenhuma dificuldade para realizar suas atividades. Isso me leva a outro conceito que o artigo traz, o de MCID, a mínima diferença clinicamente importante. Um conceito fundamental. Eu acho essa ideia ótima, porque ela traduz a estatística para a vida real, né? Não é só sobre um número mudar, é sobre o paciente sentir uma diferença que impacta o dia a dia dele. Exatamente. O MCID é a menor mudança que faz o paciente dizer: nossa, agora eu consigo pentear o cabelo sem dor ou voltei a carregar as compras. E nesse caso, Para essa lesão específica, o artigo cita que um MCID seria uma queda de 8 a 13 pontos na escala DASH. A melhora desse paciente foi de mais de 28 pontos. uau, Ou seja, ele não sentiu apenas uma melhora, ele sentiu uma transformação. Superou em muito o que é considerado clinicamente. Significante. ok, então o questionário mostra uma melhora massiva. Mas aí entra meu lado cético. É um único caso. Como eles podem ter certeza de que isso foi por causa da terapia e não do acaso? Essa é a beleza da metodologia deste estudo.
Para resolver isso, eles usaram uma técnica estatística avançada chamada análise de modelagem por simulação, ou SMA. Simulação. O que isso faz de forma simples? De forma simplificada, o método pega os dados reais do paciente e usa o computador para criar milhares de conjuntos de dados simulados, aleatórios. Aí ele compara a Comportamento observada no paciente real, com os dados gerados. E o que essa comparação revelou? revelou que a chance da melhora do paciente ter ocorrido por acaso era extremamente baixa. A análise encontrou uma correlação negativa fortíssima de menos 0,87 entre as semanas de tratamento e a incapacidade. Isso em estatística é um sinal muito forte. Muito forte, quanto mais tratamento, menor a incapacidade. A análise foi tão precisa que calculou que, em média, a cada semana de terapia, o score DASH do paciente caía 2,25 pontos. Isso dá uma robustez incrível ao resultado. Isso é impressionante para um caso único. Mas, sendo a advogada do diabo aqui, ainda é um caso. Esse paciente podia ser um outlier, alguém que se recupera excepcionalmente bem. Você tocou no ponto central da ciência de caso único. Não, a gente não pode generalizar esses resultados para toda a população com fratura de úmero. Esse não é o objetivo. Qual é o objetivo, então? O valor de um estudo de caso tão bem documentado como este é outro. Ele funciona como uma prova de conceito. Ele demonstra em condições reais e com validação rigorosa que é possível alcançar essa recuperação com essa abordagem. Ele abre uma porta e diz: olhem, isso aqui funcionou. Agora vale a pena investigar em um grupo maior. Entendido. Então, os números do questionário e da estatística são sólidos. Mas e o mundo físico? Como essa melhora na percepção se traduziu em ganhos de movimento e força que a gente pode medir? Os ganhos físicos foram o espelho perfeito dos resultados do questionário e são igualmente impressionantes. Na amplitude de movimento, a flexão do ombro, que é levantar o braço para frente, Certo. começou com míseros 52 graus e terminou em 140 graus. A abdução, que é abrir o braço para o lado, foi de 58 para 110 graus. Ele chegou muito perto da normalidade. Saindo de uma rigidez e a força. Porque é aqui que o debate sobre terapia na água fica interessante. Exatamente. E aqui os números quebram alguns mitos. Muita gente pensa que Fisioterapia aquática é ótima para mobilidade, mas que não serve para ganhar força de verdade. E os dados dizem o quê? Dizem o contrário. A força dos músculos que dobram o ombro mais que triplicou. Passou de 3,9 kg-força para 11,7. Triplicou. E a força dos flexores do cotovelo, que é crucial para carregar objetos, quase dobrou. Foi de 18,8 para 30,2 kg-força. Esses não são ganhos sutis. São ganhos brutais. Isso muda o jogo sobre como pensar. os exercícios aquáticos. Então a combinação funcionou para tudo. O artigo até comenta que esses ganhos de força se refletiram no aumento da circunferência do braço. Sim, sugerindo que houve hipertrofia, ganho de massa muscular de verdade. Impressionante. E isso tem uma implicação preventiva muito importante. A própria cirurgia com a haste pode causar problemas secundários, como lesões nos tendões do manguito rotador. Ah, claro. O programa de exercícios foi desenhado não só para Tratar. a fratura, mas para fortalecer tudo ao redor do ombro, protegendo-o. E os ganhos sugerem que eles foram bem-sucedidos nisso também. Então, quando a gente dá um passo para trás, o que tudo isso significa? O que temos aqui é um mapa detalhado da jornada de volta de uma pessoa após uma lesão devastadora. Um mapa muito bem traçado. E que mostra como uma combinação inteligente de terapia aquática e terrestre, validada por dados robustos, resultou numa recuperação que, talvez, muitos não acreditassem ser possível. Eu acho que a principal conclusão é que, para recuperações complexas, uma abordagem tamanho único raramente é a melhor. Este caso defende com eloquência uma terapia multimodal adaptativa. De água não é só um detalhe. De jeito nenhum. O ambiente aquático não foi um plano B, mas um facilitador estratégico fundamental. O estudo documenta a recuperação física com uma precisão cirúrgica, né? Sim, impecável. Você ouviu o resumo do artigo publicado que detalhou que a aplicação de 15 sessões de exercícios aquáticos, complementadas por 5 sessões em solo,
permitiu que um paciente de 46 anos atingisse a recuperação funcional total, zerando a sua pontuação de incapacidade no questionário específico de membro superior e superando a diferença mínima clinicamente importante. Foi publicado pelo site Prática Baseada em Ciências e o Grupo de Pesquisa, Avaliação e Intervenção em Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina em 2025.